Heidegger, o design, ele se posiciona no mundo. Ele está presente no mundo. E no mundo da sua própria criação, que é fenomenológico. E também tem o seu sentido ontológico. Então, a partir do entendimento deste mundo, o mundo é interpretado como um determinado mundo do qual existe. E esta possibilidade positiva do tipo de conhecimento que é mais primordial, com o entendimento diário, ele se estabelece num relacionamento. E esse relacionamento com o mundo se torna uma forma involuntária de tomar um mundo e um modo de ser, tá? Que acaba, segundo Heidegger, sendo hermenêutico. E aí que está o centro, o cerne da hermenêutica fenomenológica, ontológica e existencial de Heidegger. Então, é hermenêutico por quê? Porque o design, através dos seus envolvimentos práticos no mundo, já culturalmente interpretado, já culturalmente hermenêutico, está se projetando constantemente para o futuro, enquanto, inclusive, permanece fixado no entendimento silencioso do presente e no passado. E assim a existência humana, ela não está presa nos seus pré-entendimentos, mas ela pode sim ter uma condição, ser condicionada. E condicionada a não entender, condicionada a não compreender o mundo de forma que este mundo se torne explícito e autoconsciente. E se tornando explícito e autoconsciente, ele pode ser interpretado, e estamos interpretando o mundo de uma forma mais, vamos dizer assim, de um entendimento ontológico e fenomenológico. E a partir do entendimento ontológico e fenomenológico, que é um caminho para o existencialismo, que é um veículo para o existencialismo, Heidegger propõe que o como da interpretação é um como apofândico. Por quê? Porque o como hermenêutico, ele vai se expressar no nosso relacionamento com o mundo em algum nível básico. Então, é preciso compreender que o círculo hermenêutico se torna uma processão interpretativa do próprio design. Um design que, sobre o mundo, ele vai formar projetos individuais de atividades e pré-estruturas de fundo que vão ser possibilitadoras de informar os projetos e até de estar em constante movimento com eles. E aí, nesse aspecto, é que Heidegger vai procurar desenvolver uma hermenêutica da facticidade, tá? Onde a existência concreta do homem será a base para qualquer investigação fenomenológica. E a facticidade, contudo, vai significar o fato em seu ser facto, que vai se tornar aquilo do qual não se pode voltar atrás. E aí, a partir deste princípio, dessa proposta, dessa intervenção, é que a defesa que Heidegger vai propor se torna uma ideia de uma compreensão. Uma compreensão essa que surge em relação direta com o modo de ser no mundo. E esse modo de ser no mundo, ele vai implicar o próprio modo de ser do homem, que vai estar coberto transcendentalmente com esse relacionamento do problema do conhecimento. E aí é que, nesse caso, o Heidegger vai advogar uma hermenêutica com aspectos de uma filosofia fenomenológica. Uma filosofia fenomenológica, por quê? Porque ela serve de base para a formulação de uma pré-estrutura de compreensão do design enquanto ser no mundo. E com isso, na medida em que a facticidade ela remete-se diretamente ao design concreto e ao seu modo de autointerpretação, essa própria hermenêutica trará como função analisar o design em suas características fundamentais. Então, tais características de ser, elas mesmas no modo mais próprio que Heidegger chama de existência. E assim o design vai se mover partindo de um ser atual, de um Heidegger que enfatiza que a principal questão
que a hermenêutica deve trazer à vista é a facticidade. Partindo até de um Heidegger que propõe e que visualiza que a ontologia se torna uma interpretação do ser doente intramundano, que o discurso sobre o sentido dessa realidade é a própria ciência. Então, partindo desta visão heideggeriana, pode-se dizer que a hermenêutica é uma forma de ser interpretado o mundo de uma forma do design, que é uma propriedade de uma presença que está presente através das coisas. É fenomenológico por quê? Porque é uma interpretação que não está presa a um contexto, mas é uma interpretação que vai além do supranatural, compreende a matéria, o artificial, o físico e também o espacial, partindo do ente, que é aquele que possibilita o como. E o como é interpretativo porque o como interroga, e o como busca a procedência e a conceituação do acontecimento. E com isso se torna um fenômeno, porque o acontecimento é o acontecimento das coisas. Como que as coisas vão se conduzindo dentro de um círculo de desenvolvimento, e esse desenvolvimento é um design, e esse design se torna hermenêutico. Porque é o sentido do ser e o sentido que o ser aplica ao que está proposto. E a partir dessa aplicação ao que está proposto, há uma conexão, há um olhar, há uma atenção, há uma percepção, e essa percepção propõe uma interrogação. É a interrogação do design. E é ontológica, por quê? Porque estuda o próprio ser, a própria ciência, o próprio conhecimento, e assim sendo, se torna também epistemológica. Então, se torna uma visão e percepção de mundo, aonde a existência que está no design, que é o ser aí, se torna presente a partir da presença das coisas, que são, na verdade, a fundamentação da própria existência, da própria matéria e do próprio ser, do próprio mundo. Então, é a partir desse olhar interpretativo, desse olhar hermenêutico, que vai se captando, vai se buscando, vai se atraindo e trazendo e compondo toda uma construção hermenêutica, fenomenológica, ontológica, a partir de uma propulsão da própria interpretação, da própria ciência e do próprio conhecimento. Por quê? Porque em Heidegger a ontologia se passa de um ser intramundano, ou seja, um ser que está fora do contexto mundano, porque ele está além do contexto espaço. Porque sua mente ela circundeia, e a sua mente ela inquire, e a sua mente busca o entendimento, e o entendimento é fenomenológico. E aí que o discurso sobre o sentido da realidade se torna a própria ciência a partir da visão hermenêutica de Heidegger. Então é isso que se precisa compreender para se compreender a hermenêutica heideggeriana e a forma de ele conceber a fenomenologia, uma hermenêutica fenomenológica, uma hermenêutica que compreende o fenômeno a partir da própria visão do design e a própria visão ontológica do ser a partir de uma proposta epistemológica. E assim é construído esta hermenêutica, a